Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Carreira Certa. O programa Carreira Certa vai ao ar todo sábado, do meio-dia ao meio-dia e 30. Estou aqui para falar de educação. Popular Cursos, uma plataforma de cursos livres com preços populares e com certificados para seu crescimento profissional e educacional. Popular Cursos, uma empresa séria, com missão de passar conhecimento com qualidade para todos. Popular Cursos, inovação é aqui. Acesse www.popularcursos.com.br. O programa Carreira Certa é apresentado por mim, Sumar Stribe, especialista em gestão de pessoas e carreira. Estou com vocês todos os sábados compartilhando conhecimentos, conteúdos, saberes, tanto os meus como dos meus convidados, para poder inspirar você em sua jornada profissional. O programa Carreira Certa tem o intuito de trazer reflexões, insight, conhecer profissões e também para você, caso seja um caro ouvinte, estudante ou em transição de carreira, ou está buscando uma nova formação profissional, você terá oportunidades em conhecer profissionais que vão falar sobre carreiras específicas. Então, nesse programa já abordamos vários temas e vários profissionais já passaram por nós. E todos os programas anteriores sempre ficam disponíveis no canal do YouTube da Revista Encontro X. É só acessar o YouTube da Revista Encontro X que você poderá ouvir um programa anterior. E também existe um WhatsApp nesse programa que você pode estar interagindo comigo, mandando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões de pauta e, claro, também suas críticas. Elas são muito bem-vindas para podermos melhorar cada vez mais o nosso programa. E o programa de hoje é um programa, novamente, que eu trouxe, os meus convidados sempre são escolhidos muito a dedo. Então, hoje eu tenho o prazer de trazer uma convidada que ela é uma expert, é uma profissional de referência no que ela faz, é uma excelente professora, uma excelente profissional, e hoje eu quero abordar com vocês a carreira do cuidador de idosos. Vejam só, muitas pessoas imagino que não existe essa carreira e que não tem nem informação. Então, por isso convidei essa pessoa, que eu já vou chamar ela para ela poder se apresentar, nós conhecermos quem é ela, para assim nós podermos bater um papo sobre essa profissão, da onde ela é coordenadora, é docente, ela que coordena esse curso com muita maestria no que ela faz. Professora Ana Paula, seja bem-vinda ao programa Carreira Certa. Legal, seja bem-vinda, Ana. É um prazer conversar com você, porque a Ana é aquelas pessoas que a gente pode passar uma tarde trocando e se inspirando, trocando saberes. E eu gosto de pessoas que a gente consegue compartilhar saberes. Nós estávamos nos bastidores antes de começar a gravação do nosso programa, justamente compartilhando saberes, compartilhando insights. Professora Ana Paula, por gentileza, faça uma breve apresentação para o nosso caro ouvinte conhecer quem é Ana Paula. Ok. Bom, me chamo Ana Paula Ponciano Serra, sou enfermeira de formação, né? Sou pós-graduada em unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, docente para a área da saúde, emergencista, e atualmente eu acompanho, né, a formação tanto dos cursos auxiliar técnico de enfermagem e também os cursos livres para a área da saúde. Muito bem, olha só, a Ana é uma profissional realmente capacitada e ela consegue trazer toda a sua experiência, seu know-how, pelos lugares que ela já passou, e ela traz isso para a sala de aula, para poder sempre compartilhar e inspirar o estudante, né, o profissional que está em início de formação, e não é diferente quando a gente vai falar da carreira do profissional de cuidador de idosos. Ana, você como, né, que eu sei que você é uma especialista nesse curso, né, um curso que você tem um maior carinho, que eu sei que você administra, eu já dei, né, dou algumas aulas, né, como é um curso rápido, né, um curso de aprimoramento. Então, no contexto atual, qual a importância de termos uma formação para cuidador de idosos?
Bom, Silmar, então, quando nós começamos a pensar do cuidado, ele é algo que sempre existiu. Então, eu tenho aproximadamente quase 25 anos de carreira, né, na área da enfermagem. Uhum. E o cuidador, ele começou a ver com uma força assim, muito grande, conforme começou também a gerar uma independência financeira. Então, a gente consegue perceber que o cuidado, ele sempre existiu. Mas quando a gente começou a pensar do cuidador, né, com esse avanço que se teve, começou a se pensar também numa qualificação. Então, a gente tem dois tipos de cuidador. Aquele cuidador, que ele é um cuidador familiar, que é onde vai prestar os cuidados, né, de forma simples, né, de forma mais emotiva, né, daquele seu ente querido, que ele já chegou na melhor idade, né, como nós costumamos falar, ou na idade senil, né, que são as pessoas acima de 60, 65 anos, mas não tem um conhecimento técnico específico. E quando essas pessoas se viram assim com uma necessidade maior de executar outras atividades, não querendo colocar de repente o seu parente numa instituição de longa permanência, né, que a maioria conhece como casas de repouso, começou a vir essa procura, né, de ter alguém que cuidasse, supervisionasse, o acompanhasse. E ali a profissão cuidador de idosos, desde 2007, começou a ter uma visibilidade maior. Olha que interessante, né? Que bacana. Muito legal quando você traz esses dados, né? Porque a grande maioria das pessoas, né, Ana, elas acham que para cuidar de um idoso, né, e dentro das condições que muitas vezes é enfermo, enfim, né, do que ele apresenta naquele estado, pode ser qualquer pessoa, né? Mas aí você traz justamente uma reflexão que é muito desse cuidado, né? E você trouxe uma outra palavra que para mim foi muito chave: qualificação, né? Então, o que a gente consegue perceber, Ana? Assim, que você percebe assim, um cuidador qualificado, com uma formação, com conhecimento mais, né, preparado, mais elaborado, ele tem um diferencial em relação àquele que é cuidador pela vida, digamos assim, né? Que não busca uma qualificação, né? Como é que você percebe essa diferença no mercado de trabalho? Exatamente, Silmar. Hoje, ele veio até com a própria evolução da área da saúde. Então, na minha época, né, quando eu comecei a enfermagem, a gente usava muito o termo paciente, né? Que era aquela pessoa passiva, que ela aceitava ali as determinações de um profissional, que ele entendia de ter o conhecimento, e ali ficava tudo bem. E com essa mudança até mesmo, né, nos produtos e serviços, a gente costuma falar assim, a gente acabou também tendo uma mudança em todo o cuidado. Então, você passa de um paciente para um cliente, e esse cliente, ele tem algumas exigências. Então, a partir do momento, né, onde eu preciso de alguém para cuidar de um familiar, né, e eu pego uma pessoa que, de repente, ela tem algumas características, né, bons antecedentes, fala bem, é preocupada com o trabalho, eu coloco ela dentro da minha casa, né, um exemplo, porque depois a gente vai falar um pouquinho melhor, né, sobre outros aspectos. E aí, conforme houve essa mudança de paciente para cliente, eu comecei a exigir mais. E a partir dessa exigência também de qualidade, né, de conseguir entender que eu, como cliente, eu posso querer um outro tipo de serviço, veio vindo toda uma esfera de mudanças. E quando você tem alguém inserido dentro do seu contexto familiar, é muito difícil você querer que essa pessoa ela saia da sua casa. Você gerou uma confiança, né? Como se dizem, né? Eu já acostumei com a pessoa, é uma pessoa que trabalha comigo há anos, então raramente eu vou mudar esse profissional. Só que muitas pessoas hoje, né, que cuidam dessa forma mais familiar, sem capacitação, sem certificação, sem uma outra visão, quando esse idoso ele vem a falecer, né, que a gente tem os dois polos, a criança que está iniciando a vida, o idoso, né, que está terminando a sua jornada. Quando esse idoso vem a falecer, ele não consegue uma nova qualificação, uma nova recolocação, melhor dizendo, profissional. Legal. Porque ele não
essa capacitação. Bacana, exatamente isso que você traz, né? Por isso que a capacitação, a qualificação ela é importante, né? Ela vai te permitir que você consiga suas recolocações, né? Após, digamos, essa jornada cumprida, né? Dentro de uma família, de um paciente, de um cliente, digamos, né? Que você falou, né? Que hoje a gente usa cliente, mas é questão do paciente-cliente, né? Do cliente. E aí o cuidador de idoso, para fazer essa formação, Ana, ele é exigido alguma escolaridade? Qual é o perfil? Quais são as características que você pode dizer? Eu tenho lá uma pessoa que ela pensa, eu acho que eu vou ser cuidador de idoso. Será que eu tenho um perfil para isso? Como é que você podia trazer? Quais seriam as principais características para ser um bom profissional de cuidador de idoso, Ana? Bom, quando a gente fala das características, a gente tem duas vertentes. Primeiro é a parte educacional, né? Que aí precisa ter o primeiro grau completo, quem está terminando o primeiro grau. Okay. Outra coisa que é o curso que hoje ele teve uma outra repaginação. Então, existe ainda, né, cursos de 1 dia, né, de 2 dias. Aprende? Existe, né? Cursos que às vezes são gratuitos, né? De uma carga horária muito baixa, não pela gratuidade, mas por uma carga horária muito baixa. Sim. E aí não consegue essa recolocação. Então, é importante, né, além dessa primeira parte, que é a parte educacional, e procurar um curso que ele tenha uma carga horária de pelo menos 160 horas. Bacana. Né? Que é o que é liberado aí para você conseguir abranger diversas características do cuidado. Então, cada grupo, né, de pessoas, ela vai ser vista e ela tem uma análise de uma forma diferente. Então, eu não posso comparar, por exemplo, um cuidado com um recém-nascido com uma criança de 7 anos e também não posso comparar com o cuidado de um idoso, que ele já teve uma vida, ele tem as suas experiências. Então, eu preciso realmente focar, né, nas características da gerontologia, né, que é a ciência que estuda esse processo de envelhecer, para aí sim ele estar apto a executar um bom trabalho com excelência, sabendo realmente aquilo que eu faço como um bom profissional. Bacana. É legal quando você traz essa reflexão, Ana, né? Porque eu acho que uma parte, a gente fala que a formação educacional hoje é o ensino básico, né? Que é o nosso antigo primeiro grau, digamos assim, né? Mas, assim, quanto mais a pessoa também tiver essa parte educacional mais elaborada, mais fácil também vai ser para ela, né? Porque você acaba, né, lidando com uma série de recomendações médicas, tem que ler bula, receita, algumas coisas nesse sentido assim, né, Ana? Porque daí a parte do conhecimento ela vai te ajudar nesse sentido, né, Ana? Que isso também é importante, né? Exatamente, Silmar. E uma outra coisa que eu venho observando, né, ministrando os cursos, né, iniciando novas turmas, é que alguns profissionais, né, que já são, por exemplo, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, também estão procurando um curso, né, que a gente costuma ter a nomenclatura de curso livre, né, porque são cursos de curta permanência. Sim. E por que isso vem acontecendo? Porque a gerontologia é uma ciência. Então, eu posso também ter um profissional, assim como você disse, segundo grau, ou começando ali a graduação, que quer saber um pouquinho mais do cuidado em gerontologia, cuidado com a pessoa idosa de forma específica, também participando aí, cursando esse curso. Bacana. E uma outra pergunta, com certeza o cara ouvinte que está nos acompanhando, né? Porque você está trazendo bastante informações muito legais sobre essa profissão, né? Gente, é uma profissão cuidador de idoso. E aí eu vou te perguntar, mercado de trabalho. A gente sabe, vou te dar já uma deixa, né, Ana? A gente sabe, né, que nós estamos, a nossa taxa de envelhecimento, né? A nossa taxa de pessoas da maturidade, ela está em ascensão. Né? Então, cada vez mais o mercado de trabalho vai ter mais pessoas idosas, conforme nos confirmam as pesquisas aí. Como é que você percebe o mercado de trabalho para esse profissional, Ana? Silmar, o mercado de trabalho está super aquecido. Ai, que ótimo! Está super aquecido, é um mercado de trabalho que está em alta. E eu vou só falar uma experiência que eu tive. Eu fui... Já faz um tempo já. Fui até a farmácia, né? Comprar alguns medicamentos de básicos, né? Sim. De vez em quando a gente vai repondo, dor de cabeça, essas coisas. Tô lá na fila aguardando. E aí, eu dei o documento para ter desconto e tal. Ele falou assim,
o farmacêutico falou assim, você é professora? Eu falei, sim, sou enfermeira, sou professora. Você não conhece nenhum cuidador de idosos? Porque aqui vira e mexe, vem alguém perguntando. Olha! Olha que interessante, Silmara, eu não tinha pensado nisso. Porque lá nem Né? compra muito. É porque a farmácia. Desculpa te cortar, Ana. Porque na farmácia é justamente que os idosos vão comprar medicação, né? Exatamente, o Olha! familiar. Olha que É, interessante. E eu saí divulgando isso para os meus alunos. Falei, pessoal, façam cartões de visita, entreguem nas farmácias, né? Que ali também é uma fonte, né, de intercâmbio entre os clientes. sim. Então, Silmar, ele é um mercado de trabalho que ele vem assim crescendo de uma forma gigantesca. Então, quando a gente pensar daqui a alguns anos, né, mais ou menos lá para o 2030, a gente vai Uhum. ter mais idosos do que crianças. Olha que interessante, Pois né? é. Então, esse pensar hoje em estudar, em ter de repente uma família um pouco mais tarde, também vai gerar também esse querer estar com a pessoa idosa. Então, hoje, o mercado de trabalho ele pode trazer instituições de longa permanência, que a maioria Uhum. conhece como caso de repouso, onde ele vai participar da equipe multidisciplinar. Ok. A gente tem aquele acompanhante, que é o acompanhante domiciliar, onde ele é contratado, né, para acompanhar esse idoso dentro da própria residência, às vezes sozinho, sem a Uhum. presença do familiar, né? O idoso, ele não quer ir para uma casa de longa permanência, a família não quer que ele fique sozinho. Então, Sim. eu tenho um acompanhante dia e noite. Eu posso participar da equipe multidisciplinar, atuando com idoso, já em estado um pouco mais crítico. Então, eu posso ser o cuidador de idoso, e lá eu tenho um profissional da enfermagem e outros profissionais que também atuam com esse idoso. Eu também posso trabalhar, agora surgiu uma nova modalidade chamada daycare, né, onde você tem, né, eles chamam popularmente como creche para idosos. Olha que Hum. interessante. Olha que E legal. ele tem crescido, Silmar, 18%, 20% nos últimos tempos. Caramba. Onde eu deixo meu familiar, né, idoso, para ele Sim. não ficar sozinho em casa, deixo ele às 8 da manhã, 9 da manhã, e posso buscá-lo no final da tarde, início da noite. Olha que interessante. E você sabe Então, que hoje... você está falando aí, Ana, e eu estou pensando aqui, né? Minha cabeça de empreendedor, né? Não para de. E você está falando nisso do home care, desse day care, que é essa creche de idosos, né? E você vê, né, nas grandes metrópoles que nós somos aqui em São Paulo, né? O caro ouvinte que nos acompanha de outras cidades, outros estados e países, digamos assim. Eu vejo que nas grandes metrópoles, um cuidador de idoso, ele pode fazer um trabalho muito bacana de condomínios, né, Ana? Porque quanto condomínio a gente tem, e esses idosos ficam o dia inteiro, muitas vezes nesse condomínio, né? Porque você falou, né? Agora a gente está mais home office devido à situação do momento, mas as pessoas geralmente vão trabalhar, e essa pessoa acaba ficando, né? E aí também, você vê, né? O profissional pode empreender, tá oferecendo serviço num condomínio, atendendo vários idosos ali com alguma atividade, com algum cuidado durante um dia, né, Ana? Exatamente, Silmar. Hoje a gente tem até colônia de férias, que Sim. também, né, específico, né, que traz a pessoa idosa com segurança, tem um cuidador. Eu tive um aluno que ele falou, professora, eu estou fazendo o curso porque eu quero fazer transporte de idosos. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, a familiar não pode levar, levo o idoso, acompanho na consulta, porque eu já aprendi isso no curso, que eu devo perguntar. E Mas, ali depois eu levo o idoso novamente para casa. Eu falei, gente, que fantástico, né? mas você sabe que você me lembrou agora, Ana, que tem um case que eu até vou te mandar depois esse case, tá? Para você Aham. poder compartilhar com seus alunos, Ana, que é um case de um rapaz, né? Ele era um enfermeiro, ele era trabalhava no resgate do SAMU, né? Ele Certo. acabou ele é de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é um case de uns 3, 4 anos atrás. Eu apresento ele numa aula que eu dou esse case de empreender na área da saúde. Ele tem Uhum. uma van, né, justamente uma van, e ele fez a formação em cuidador de idoso, e como ele tem a formação de resgate, né, porque ele trabalha no SAMU, né, o que ele faz? Faz Certo. justamente essa ideia que o seu aluno lhe deu. Ele pega o idoso, ele leva o idoso para fazer consulta, para fazer exames, até para passear e no shopping leva os idosos, gente. O cara, ele tem uma agenda, ele falou que ele tem tanto trabalho que ele tem várias, ele tem vans agora com motoristas, outros profissionais que ajudam ele a fazer o negócio. Olha que interessante.
Então, Silmara, e aí muitas vezes, né, os homens, eles ficam meio receiosos, né? Será que posso fazer curso de cuidador? Não tem homem, gente, precisa. Às vezes a gente precisa de um cuidador masculino, a gente não Muito, acha, muito, muito. Eu sei né? A porque gente eu não sempre acha. tenho um vizinho para estar aqui da onde eu moro, que eles foram atrás de cuidador masculino e não encontraram. E no fim passaram Exato. várias cuidadoras femininas, até que uma, né, deu certo no fim lá, né? E eles procuraram cuidador masculino e não encontraram, Ana. Você vê. E a gente vê pela sala, né? Porque eu me lembro de uma das turmas que eu fui, né, que a gente acabou fazendo, tinha 2 meninos na sala, né, Ana? Para 20 mulheres, Exatamente. digamos, né? Tinha 2 meninos, né? Ainda que tinha 2, né? Exatamente. Exatamente. Muitas vezes não tem E é nenhum, uma né? outra Isso, e é uma outra visão, né? Outra coisa que tem aumentado também, Silmar, é o cuidador de idosos acompanhante hospitalar. Olha que Que interessante, interessante, você vê. muito interessante. Ou seja, é um mercado com várias possibilidades, né, Ana? E você consegue ter muito trabalho. E como você falou, né, a perspectiva, né, porque a nossa taxa de envelhecimento está em ascensão, né, que nem você falou, em 2030 a gente vai ter mais idosos do que recém-nascidos, né? Olha, né, para quem... e aí, acho que aí é legal ressaltar, né, o quanto uma boa formação, né, você ter essa certificação, ele vai ser seu diferencial competitivo para atuar na área, né, Ana? Exatamente, né, Silmar? Quando a gente pensa num curso de cuidador, a gente pensa com bastante carinho em dar uma formação real para que ele consiga não só, né, prestar o cuidado, mas também avaliar, né, a diversidade do cliente. Então, a gente sabe que a pessoa idosa, ela vem com uma bagagem, né, celular mesmo, que Sim. inspira alguns cuidados, né, de mobilidade, que às vezes é reduzida, campo visual, né, às vezes faz uso de vários medicamentos, e você vai fazer a vez do familiar quando está em domicílio, né? Se você Uhum. está numa instituição de longa permanência, lá você tem a equipe de enfermagem que ela vai cuidar disso, você só dá um suporte. Agora, se você está sozinho domiciliar, eu preciso sim ter uma capacitação para eu conhecer tanto esse universo, né? Corporal, psíquico, né, de vida, história de vida desse idoso, até prestar os cuidados básicos, né, os cuidados de emergência. Então, o curso ele traz uma visão assim extremamente ampla do cuidado em gerontologia. Bacana. O papo tá maravilhoso, Ana. E o nosso tempo vai voando aqui, né? Porque é um assunto. E é um assunto, você vê que é um assunto muito interessante, né? Você está falando aqui, eu estou avaliando e pensando no nosso ouvinte que nos acompanha. Como é importante a gente trazer essas profissões e a gente falar sobre elas, que são possibilidades de carreira que as pessoas podem fazer, que muitas vezes não imaginam, né? E existe até uma formação para isso. E agora, Ana, eu gostaria que dicas você pode dar para esses profissionais, para quem é formado em cuidador de idoso, para quem está em fase de formação ou quem quer se formar, quais são as dicas que a Ana daria hoje para um profissional de cuidador de idoso dentro do mercado de trabalho atual? Ok. Bom, quando nós falamos daquele grupo de pessoas que querem muito fazer o curso, super indico. Porque como nós comentamos aqui, né, no programa de hoje, existem várias vertentes. Então, não se preocupe com a característica da idade, eu já tenho tantos anos, eu sou muito jovem, porque a gente pode trabalhar com diversos tipos de idosos, desde aquele que não tem morbidade nenhuma, mas precisa de uma supervisão, até daqueles que precisam de um cuidado mais específico. E também pesquisar uma boa escola, né? Se já tem Legal. alguma turma que já foi formada, né? Ver se alguém já te indica algum lugar, que aí você já tem uma certa confiança de que você vai ter uma qualidade no ensino e que você vai sair de uma outra profissão para vir para a profissão de cuidador com tranquilidade, né, para conseguir Sim. aceitar um plantão, para acompanhar o cliente no hospital. Então, a qualidade daquilo que você vai aprender é fundamental.
Já para aqueles que já estão formados, a gente consegue perceber dentro do nosso diálogo aqui hoje que vem ampliando, né, o cuidado com o idoso, né, as ofertas, né, de produtos e serviços para o idoso. Sim. Então, é muito importante tentar fazer alguns cursos, algum aperfeiçoamento dentro daquilo que você já sabe. Então, por exemplo, pode fazer um curso de recreação para idosos, né? Um curso de atividade lúdica para idosos, né? Um curso de primeiros socorros, porque se de repente acontecer alguma coisa, você sabe intervir. Por mais que se tenha no curso, é muito importante que de tempos em tempos a gente vai fazendo uma reciclagem do conhecimento, né? Para isso que você não usa no seu cotidiano, você conseguir agregar. E como o Silmar sempre fala, ser um empreendedor, né? O que você observa que você poderia entregar de diferente, né? Então, eu posso fazer um curso básico de trabalhos manuais, que aí eu consigo, né, dentro, por exemplo, de um daycare, dar todo um suporte, né? Trabalhar com forma de artesanato, enfim. Nossa, Ana, muito legal. Você deu, assim, as dicas foram muito certeiras, muito pontuais e acho que é bem legal isso mesmo, né? Porque acho que desperta, assim, na atenção. E uma coisa que você falou que é muito legal é essa questão da educação continuada, né? Você sempre buscar conhecimento, né? E poder se inovar e se diferenciar dos demais. E esse vai ser, né, o teu passaporte, digamos assim, né? O seu referencial dentro da área de atuação que você faz. E acho que isso é muito legal quando você traz essa dica de você buscar curso de primeiros socorros, né, de artesanato, de habilidades, porque você vai agregar para dentro da sua profissão coisas que vai se destacar em relação aos outros. Ana, para as pessoas poderem te contactar, como é que faz? Tem algum site, algum Instagram, alguma coisa, algum e-mail, página para poder seguir você, Ana, para pegar mais informações, se quiserem? Tem sim, Silmário. Tem uma página no Instagram chamado @status com ST, tá? Status Enfermeira. E o meu e-mail para contato é dra.enf.anaserra@gmail.com. Muito bem. Ana, dou um minutinho para você fazer as considerações finais. Então, pessoal, brevemente, eu agradeço novamente, Silmário, a oportunidade, o convite, né? É sempre muito bom falar na área da saúde, né? Que é algo que a gente precisa realmente inovar, né? A saúde é o nosso bem maior, o nosso bem mais precioso. Sim. Em todas as esferas, né? E o cuidado com a pessoa idosa também, né? Porque é o nosso ente querido, é um pai, é uma mãe. Então, é muito importante que a gente comece ali a fazer a roda girar. Quem já cuida, já cuido há muito tempo, vá buscar o conhecimento, né, para você aprimorar aquilo que você já faz, para você trabalhar com excelência, para você ter segurança. E aqueles que querem, né, ficar curiosos com a profissão, venha que você vai gostar demais. Muito legal, Ana, show de bola. Ana, muito obrigado, né? Acho que você deu muitas dicas, você falou bastante sobre a profissão. É uma profissão que está sendo muito pouco divulgada ainda. Eu percebo muita pouca assim, mídia falando sobre isso. E é uma profissão tão nobre e tão necessária em tempos atuais e tempos futuros, que nem nós já falamos hoje aqui. Então, é isso que o programa Carreira Certa faz, é sempre trazer esses conteúdos, falar sobre profissões na área da saúde ou qualquer outra área, que possa gerar em você alguma reflexão, algum novo saber e também possa despertar talvez em você o interesse em querer também atuar, né, e buscar conhecimentos, que a Ana falou. Eu quero já agradecer a Ana Paula, muito obrigado pela gentileza, pela sua generosidade em poder compartilhar. Pessoal, eu indico vocês seguirem a Ana Paula no Instagram, no status enfermagem, não é isso? Status enfermeira. Status enfermeira. Ela tem bastante conteúdo, é uma profissional que tem muitos saberes
e ela pode com certeza ajudar você, né, a tirar suas dúvidas e saber mais sobre a profissão. Então esse era o programa de hoje, nosso programa Carreira Certa, que vai no ar todos os sábados, do meio-dia ao 12h30. Meu caro ouvinte, se você gostou desse programa, por favor, deixe seu comentário, manda um WhatsApp para nós e vá na grade aí do programa e também avalie o programa Carreira Certa, se está gostando, se está atingindo o que você está esperando que traga. E também sugere temas que a gente possa trazer e poder compartilhar com vocês. Agradeço a tua audiência de hoje e vou ficando por aqui. Até o próximo sábado para mais um programa Carreira Certa. Até mais!